O milagre que mudou a vida de Gabriel, a fé que venceu a doença de Gaucher. Gabriel tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, doença de Gaucher, um distúrbio genético raro que afeta os órgãos e pode levar a complicações graves, como dor óssea insuportável, fadiga extrema e até a morte se não tratado. Os médicos foram claros: ele precisaria de um tratamento caro, com enzimas que custavam mais de R$30 mil por mês, e mesmo assim, não havia garantia de cura. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disseram. Mas Gabriel não aceitou aquela sentença. Ele não queria apenas conviver com a doença, ele queria ser livre. A dor era constante. Alguns dias, ele mal conseguia sair da cama. O cansaço era tão intenso que até respirar doía. Sua mãe, Dona Maria, chorava todas as noites, vendo o filho, antes tão cheio de vida, agora definhando. Gabriel era o orgulho da família, um jovem trabalhador que ajudava em casa e sonhava em montar seu próprio negócio. Mas agora, tudo parecia desabar. As contas médicas se acumulavam, e o desespero batia à porta. Foi então que sua tia, Rosa, uma mulher de fé inabalável, o levou à Igreja Universal do Reino de Deus. Gabriel, só Jesus pode te curar, ela disse, segurando seu braço com firmeza. Lá, você vai encontrar pastores ungidos, pessoas que oram com fé, e Deus faz milagres todos os dias. Gabriel, embora cético, não tinha mais para onde correr. Se a medicina não podia ajudá-lo, talvez Deus pudesse. O primeiro passo, a porteira da fé. Ao entrar na igreja, Gabriel sentiu algo diferente. Não era só o ambiente acolhedor ou os louvores que enchiam o salão, era uma presença. O pastor, ao vê-lo chegando com dificuldade, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Filho, você veio ao lugar certo. Aqui, Jesus opera milagres. Gabriel mal conseguia falar, tão emocionado estava. Quando o pastor perguntou o que ele buscava, as palavras saíram entre lágrimas. Pastor, eu tenho uma doença grave. Os médicos disseram que não tem cura. Mas eu não quero desistir. O pastor o levou até o altar e, na frente de toda a congregação, começou a orar com uma autoridade que Gabriel nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro esta doença. Este corpo é templo do Espírito Santo, e nenhuma enfermidade pode morar aqui. A igreja inteira começou a clamar junto, levantando as mãos. Gabriel sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Quando abriu os olhos, estava chorando sem parar. Isso é só o começo, meu filho, disse o pastor. Você precisa persistir. Venha às reuniões, participe das campanhas de fé, traga seu dízimo e suas ofertas como semente. Deus honra quem o busca de todo o coração. A corrente de oração e a fogueira santa. Gabriel começou a frequentar a igreja todos os dias. Participava das correntes de oração, onde dezenas de pessoas se uniam para clamar por milagres. Nas vigílias de sexta-feira, ele ficava até tarde, ajoelhado no chão, derramando seu coração diante de Deus. Os pastores o ungiam com óleo, falando palavras de poder. Esta unção quebra toda a maldição de doença. Você será livre. Um dia, durante a fogueira santa de Israel, uma campanha poderosa de libertação, Gabriel sentiu algo mudar. Enquanto o pastor orava sobre ele, uma dor aguda percorreu seu corpo, mas dessa vez, não era a dor da doença. Era como se algo estivesse saindo. Ele gritou, glória a Deus, e caiu no chão, tremendo. Quando se levantou, a dor nos ossos havia diminuído. Não completamente, mas era um sinal. Continue firme, incentivou o pastor. A cura está chegando. Não desista agora. Gabriel não desistiu. Mesmo nos dias em que a dor voltava, ele se apegava à palavra. Lia Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele declarava, eu estou curado em nome de Jesus. Sua mãe, que no início duvidava, agora o acompanhava às reuniões. Se Deus está fazendo algo na vida do meu filho, eu quero estar aqui para ver, ela dizia. O milagre no altar. Foi numa segunda-feira durante a reunião do descarrego que tudo mudou. Gabriel estava no altar, junto com outras pessoas que buscavam libertação. O pastor começou a orar com uma unção tão forte que o salão inteiro tremeu. De repente, Gabriel sentiu como se uma mão invisível o tocasse nas costas. Uma onda de calor o invadiu, e ele começou a chorar sem controle. Saia doença em nome de Jesus, o pastor gritou, impondo as mãos sobre ele. Gabriel sentiu algo se quebrar dentro de si. Foi como se uma corrente se rompesse. Ele caiu no chão, mas dessa vez não era de fraqueza, era de alívio. Quando se levantou, a dor havia desaparecido. Completamente. Eu estou curado, ele gritou, levantando os braços. A igreja inteira explodiu em louvor.
O pastor o abraçou, emocionado. Glória a Deus! Este é o poder do Senhor. Nos dias seguintes, Gabriel voltou ao médico para novos exames. Os resultados deixaram os profissionais estarrecidos. Os marcadores da doença de Gaucher, antes altos, estavam dentro da normalidade. Isso não faz sentido, disse um deles. É como se a doença simplesmente tivesse sumido. Gabriel sorriu. Não foi a medicina. Foi Jesus, a transformação e a lição de vida. Hoje, Gabriel não só está curado, como se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Ele frequenta a Igreja Universal todos os dias, agora não mais como alguém que busca um milagre, mas como alguém que leva outros a crer. Ele participa das campanhas, dá seu dízimo e ofertas com alegria, e sempre que pode, compartilha seu testemunho no altar. Muitas pessoas pensam que a fé é só para quem está bem, mas não é assim, ele diz. Deus usa as nossas lutas para nos aproximar dele. Eu aprendi que a persistência vence. Não adianta ir à igreja uma vez e desistir. É preciso crer, mesmo quando não vemos. É preciso semear, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque no tempo certo, Deus age. Sua mãe, Dona Maria, agora é uma das mulheres mais ativas na igreja. Meu filho estava à beira da morte, e hoje ele corre, trabalha, vive. Só Jesus faz isso, ela testemunha, com lágrimas nos olhos. Gabriel abriu seu próprio negócio, uma pequena loja de materiais de construção, e sempre separa uma parte dos lucros para ajudar quem está passando por dificuldades. Deus me deu uma segunda chance. Agora minha vida é para glorificá-lo. Para quem passa por provações, Gabriel deixa uma mensagem. Não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior. Na Igreja Universal eu encontrei pastores que oram com fé, uma família que me sustentou, e um Deus que nunca me abandonou. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta crer e não desistir. E assim, mais uma história de milagre se junta aos milhares de testemunhos que provam. Onde a medicina falha, a fé em Deus triunfa. No mesmo culto onde Gabriel compartilhava seu testemunho, uma mulher chamada Ana Clara, sentada nos bancos do fundo, ouvia cada palavra com o coração apertado. Ela havia chegado à igreja arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que parecia não ter cura. Há 3 anos os médicos tinham diagnosticado uma doença degenerativa rara que a deixava cada vez mais dependente de muletas e remédios fortes. Você vai perder a mobilidade dos braços e pernas com o tempo, disseram com frio profissionalismo. Mas Ana Clara não aceitou aquele veredito. Se Deus havia curado Gabriel, por que não faria o mesmo por ela? Naquela noite, quando o pastor fez o chamado para oração, ela se levantou com dificuldade, apoiada nas muletas, e foi até o altar. As lágrimas escorriam enquanto ela contava sua história entre soluços. Pastor, eu não aguento mais. Os médicos falam que não tem jeito, mas eu sei que Jesus pode. Eu só preciso de um toque dele. O pastor colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. O sangue de Cristo purifica cada célula do seu corpo. Levante-se, irmã, e ande. No início, Ana Clara sentiu apenas um calor intenso percorrer suas pernas. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma força que ela não sentia há anos começou a pulsar em seus músculos. Com medo e esperança, ela solitou as muletas e tentou dar um passo. Tremendo, mas firme. Depois outro. E mais outro. A igreja inteira explodiu em gritos de alegria quando ela começou a caminhar sozinha, sem apoio pela primeira vez em anos. Glória a Deus! Gritavam os irmãos, enquanto alguns corriam para abraçá-la. No dia seguinte, Ana Clara voltou ao hospital para mais um check-up de rotina. O médico que a acompanhava há anos ficou boquiaberto ao vê-la entrar andando sem moletas com um sorriso no rosto. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. Isso não tem explicação médica, admitiu ele coçando a cabeça. Mas eu sei quem fez isso, respondeu ela, segura. Foi Jesus. Na Igreja Universal eu encontrei a minha cura. Hoje Ana Clara não só caminha como antes, mas corre atrás dos seus sonhos. Ela abriu um pequeno salão de beleza em casa e toda semana, separa um dia para fazer cortes de cabelo e maquiagem de graça para mulheres que estão passando por tratamentos de saúde. Deus me deu de volta o que o inimigo tentou roubar. Agora eu uso minhas mãos para abençoar outras pessoas, diz ela, enquanto penta os cabelos de uma cliente que chora ao ouvir sua história. E assim como Gabriel, Ana Clara se tornou mais uma prova viva de que onde a ciência coloca um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Porque na Igreja Universal, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. Basta ter fé, persistir e acreditar que, para Deus, não existe caso perdido. Se Ele abriu os olhos dos cegos, fez os paralíticos caminharem e ressuscitou mortos, o que Ele não pode fazer por você?
A pergunta que fica é: qual será o próximo milagre que você vai ver acontecer? Talvez o seu. Basta dar o primeiro passo. A igreja está de braços abertos, e Deus está esperando por você. No mesmo dia em que Ana Clara compartilhava seu testemunho no salão de beleza, do outro lado da cidade, um jovem chamado Mateus lutava contra uma batalha que parecia não ter saída. Aos 22 anos, ele havia sido diagnosticado com uma doença degenerativa rara que, segundo os médicos, o deixaria paralisado em poucos meses. As dores eram tão intensas que ele mal conseguia sair da cama. Os remédios já não faziam efeito e a família, desesperada, via o filho se apagar aos poucos. Sua mãe, Dona Maria, era uma mulher de fé, mas até ela começou a duvidar quando ouviu o último veredicto do neurologista: preparem-se para o pior. Foi então que uma amiga da igreja, que havia ouvido o testemunho de Ana Clara no culto, ligou para ela: Maria, leva o Mateus na Universal. Se Deus fez por ela, Ele pode fazer por vocês também. No início, Mateus resistiu. Já tentei de tudo, mãe. Não quero mais falsas esperanças, mas algo no tom de voz da mãe o fez ceder. Naquela noite, entre lágrimas e dores, ele foi levado para o culto de libertação. Mal conseguia andar, apoiado no braço do pai. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, Mateus sentiu uma força estranha, como se algo dentro dele dissesse: levanta. Ele se arrastou até o altar, e quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, orando com autoridade, Mateus sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. De repente foi como se uma corrente elétrica o atravessasse. Não doía, mas era forte como uma onda de poder. Ele gritou não de dor, mas de surpresa e caiu de joelhos. Quando tentou se levantar, percebeu que conseguia. Sem moletas, sem ajuda. As pernas, antes fracas e trêmulas, agora sustentavam seu peso. A igreja inteira explodiu em louvor. Dona Maria chorava sem parar, abraçando o filho que minutos antes, mal conseguia se mover. Filho, você está curado. Deus te curou, ela gritava. Mateus, atordoado, deu os primeiros passos firmes em meses. Depois começou a correr pelo salão, levantando as mãos para o céu. Eu estou livre. Jesus me curou. Ele repetia, entre lágrimas de gratidão. Os médicos não tinham explicação. Os exames posteriores mostravam que a doença havia regressido de forma inexplicável. Isso não tem lógica médica, disse um deles, coçando a cabeça. Mas Mateus já sabia a resposta. Não é a medicina, doutor. É Deus. Ele fez o que nenhum remédio pôde fazer. Hoje Mateus não só recuperou sua saúde como se tornou um obreiro na igreja. Toda semana ele está lá, ajudando a levar outros que, como ele, chegam desenganados. Se Deus me tirou daquele leito de dor, Ele pode tirar qualquer um, diz ele, com os olhos brilhando. A única coisa que Ele pede é que a gente creia. Não desista antes do milagre acontecer. E assim, mais uma história se junta àquelas que enchem os corações de esperança. Porque na Universal não são apenas palavras que se ouvem, são vidas que se transformam. Cada testemunho é um grito de que Deus está vivo, que Ele ouve, que Ele age. E o melhor de tudo, Ele não faz acepção de pessoas. Se foi com Ana Clara, se foi com Mateus, pode ser com você. Talvez você esteja lendo isso hoje com o coração apertado, pensando que seu caso é impossível. Mas se Deus já quebrou leis naturais, já venceu doenças terminais, já restaurou o que estava perdido, por que duvidar que Ele pode fazer o mesmo por você? O convite está feito. A porta da igreja está aberta. E Deus? Ele está esperando só um sinal seu, a fé que move montanhas e opera milagres. Qual será o próximo? Talvez o seu. Basta acreditar. Naquela mesma semana, enquanto os testemunhos de Ana Clara e Mateus ainda ecoavam nos corações dos fiéis, outra história começava a ser escrita nos bastidores da Universal. Desta vez era a vida de Carlos, um homem de 42 anos que há mais de uma década carregava uma sentença médica, esclerose múltipla em estágio avançado. Sem cura. Progressão irreversível. Carlos chegará à igreja em uma cadeira de rodas, empurrado pela esposa, Marisa, que já não aguentava mais ver o marido se render à doença. Os médicos haviam dito que em pouco tempo ele perderia até a capacidade de engolir. As dores eram tão fortes que ele mal conseguia dormir. Mas naquele dia, enquanto o pastor falava sobre a fé que não desiste, algo dentro de Carlos se mexeu. Não era esperança, ainda não. Era apenas um desejo pequeno, quase imperceptível. E se? Marisa, que já frequentava a Universal há alguns meses, não desistiu. Toda reunião ela o levava. Toda oração ela colocava as mãos sobre ele e declarava: Senhor, o Senhor é o mesmo que sarou o paralítico, que abriu os olhos do cego. Faz por meu marido o que só o Senhor pode fazer. Carlos no início só ouvia em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas que não caíam.
Até que uma noite, durante uma corrente de oração, algo mudou. O pastor chamou os enfermos à frente. Marisa, sem hesitar, empurrou a cadeira de Carlos até o altar. Quando as mãos foram impostas sobre ele, Carlos sentiu um calor estranho percorrer o corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse queimando por dentro cada parte doente. Ele fechou os olhos com força e então, algo se rompeu. Não foi instantâneo. Não foi como nos filmes. Mas quando ele abriu os olhos novamente, percebeu que conseguia mexer os dedos dos pés. Só um pouco. Mas era movimento. Era vida. Os dias seguintes foram de luta. Carlos começou a fazer fisioterapia com uma determinação que não tinha antes. Marisa orava sem parar. E a cada reunião, ele sentia as forças voltando. Uma semana depois, ele segurou o andador com as próprias mãos. 2 semanas depois, deu os primeiros passos trôpegos, apoiado na esposa, enquanto a igreja inteira aplaudia e chorava. Um mês após aquele dia no altar, Carlos entrou na Universal andando sozinho, com a cadeira de rodas vazia ao seu lado, não como um símbolo de derrota, mas como um troféu de que Deus tinha agido. Hoje Carlos não só caminha como corre com seu filho no parque. Os médicos estarrecidos chamam de remissão inexplicável. Ele chama de milagre. E toda vez que alguém pergunta como isso aconteceu, ele responde com um sorriso: não foi a medicina. Não foi o tempo. Foi Deus. E ele fez isso aqui nesta igreja, onde a fé não é só teoria, é realidade. Se Ana Clara recebeu a cura do câncer, se Mateus foi libertado das drogas, se Carlos se levantou da cadeira de rodas, o que impede Deus de fazer o mesmo por você? Talvez você esteja lendo isso agora com as mãos trêmulas, com uma dor que parece não ter fim, com um problema que já te fez desistir de acreditar. Mas se Deus já provou que não existe caso perdido para ele, por que o seu seria diferente? A Universal não é um lugar de promessas vazias. É um campo de batalhas vencidas. Cada cadeira de rodas abandonada nos corredores, cada exame médico que voltou negativo, cada família reunida depois de anos de separação, tudo isso grita uma verdade: Deus ainda faz milagres. E Ele quer fazer um na sua vida. O que você está esperando? A porta está aberta. O altar está pronto. E Deus, Ele já está estendendo a mão. Basta você dar o primeiro passo. Ou, quem sabe, levantar-se e andar. Naquela mesma noite, enquanto o testemunho daquela mulher que deixou a cadeira de rodas ainda ecoava no templo, uma família entrou pela porta dos fundos com o coração apertado. Era o seu João, um homem de 62 anos, e sua filha, a Marcela, que o trazia pelo braço. Ele mal conseguia se mover, arrastando os pés como se cada passo fosse uma batalha. Há 3 anos, um AVC o havia deixado com metade do corpo paralisado. Os médicos disseram que nunca mais andaria direito, que teria que se acostumar com a cadeira de rodas ou, na melhor das hipóteses, uma bengala. Mas seu João não queria se acostumar. Ele queria viver. Marcela, com os olhos cheios de lágrimas que não caíam, olhou para o altar e sentiu algo estranho no peito. Não era medo nem desespero. Era uma esperança teimosa, daquele tipo que nasce quando a gente já não tem mais forças, mas ainda assim aperta os dentes e diz: vou tentar mais uma vez. Ela tinha ouvido falar dos milagres daquele lugar, mas nunca imaginou que estaria ali, com o pai dependendo dela até para ir ao banheiro. Senhor, se o Senhor existe mesmo, mostra para o meu pai que a gente não veio aqui à toa, ela sussurrou, enquanto ajudava o velho a se sentar em uma das cadeiras da frente. O pastor começou a pregar sobre fé que move montanhas e seu João, mesmo com a fala arrastada, balbuciou: eu quero crer. Não era uma frase bonita, nem cheia de emoção. Era só um homem quebrado, com a mão tremendo, apertando o lenço que a filha havia colocado em seu colo. Então, algo aconteceu. O pastor parou no meio da mensagem e apontou direto para ele. Você aí, meu irmão. Deus está falando do seu milagre agora. Levante-se. Em nome de Jesus, levante-se e ande. A igreja inteira parece que prendeu a respiração. Marcela segurou o braço do pai, com medo que ele caísse, mas seu João, com um esforço que parecia vir de um lugar que não era mais o seu corpo frágil, empurrou as pernas para a frente. Primeiro foi um tremor, depois um movimento hesitante. Os pés que há anos não obedeciam começaram a responder. Devagar, como um bebê dando os primeiros passos, ele se levantou. A cadeira rangeu quando ele se apoiou nela, mas não sentou de volta. Em vez disso, deu um passo. Depois outro. E outro. Marcela soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos. As lágrimas agora caíam sem controle. Pai! Meu Deus, pai! Ele virou o rosto para ela, e pela primeira vez em anos, seu João sorriu sem a sombra da dor. Eu tô andando, filha. Não era um milagre bonitinho de filme, não.
Ele ainda mancava, o lado esquerdo do corpo ainda não respondia direito, mas ele estava de pé. E cada passo que dava era uma vitória, gritando contra todas as palavras dos médicos, contra todo o desânimo, contra o não tem jeito. A igreja explodiu em aplausos e louvores. Gente chorando, gente rindo, gente correndo para abraçar aquele homem que minutos antes não conseguia nem se levantar sozinho. O pastor o abraçou forte e disse no seu ouvido: "Isso aqui não é o fim, irmão. É só o começo. Volte aqui semana que vem, que Deus não terminou com você ainda." E assim foi. Seu João voltou. E voltou de novo. A cada cultos a perna respondia mais, o braço ganhava força, a fala ficava mais clara. Em 3 meses ele entrou na igreja sem bengala, só com a mão da filha no ombro, não por necessidade, mas por carinho. Os médicos que o haviam desistido agora coçavam a cabeça, olhando os exames que não faziam sentido. "Isso não tem explicação médica", disseram. Mas seu João só sorria e respondia: "Tem sim. O nome disso é Jesus." Hoje ele é um dos que ficam na porta da Universal, recebendo as pessoas com um aperto de mão firme e um sorriso largo. "Se Deus fez por mim, faz por você também", ele diz, olhando nos olhos de quem chega arrastando dor, desespero ou dúvida. Só não desiste. O milagre está pertinho. Às vezes basta só um passo de fé. E é assim que a história se repete todos os dias em cada templo da Universal espalhada por esse Brasil. Não é magia. Não é sorte. É um Deus que não mudou, que ainda ouve, que ainda age, que ainda escolhe os quebrados para mostrar que Ele é poderoso. O altar continua pronto. A porta continua aberta. E a pergunta permanece no ar, como um convite que não expira: e o seu milagre, quando vai acontecer? O milagre que não acaba. Foi numa tarde quente de sábado que Dona Maria, arrastando o peso de um diagnóstico sem esperança, cruzou a porta da Universal. As mãos de seu João a receberam como um abraço silencioso. "Você veio no lugar certo", ele sussurrou, como se já soubesse tudo. Ela chorou no altar e quando abriu os olhos não havia mais dor. Apenas uma paz que não cabia em palavras. Os exames, dias depois, confirmaram. O tumor havia desaparecido. "Como?", perguntaram os médicos. Ela só sorriu, repetindo que um dia ouvirá: "Tem sim. O nome disso é Jesus." Anos se passaram. Agora é Dona Maria quem está à porta, de mão estendida, contando sua história para um jovem com os olhos vazios de quem perdeu a fé. "Eu também achei que era tarde", ela diz, enquanto ele hesita no degrau. Mas Deus não tem horário. Ele só espera a gente dar o primeiro passo. Reflexão: o milagre não é só o que vemos, é o que nasce quando a dúvida se rende à esperança. Deus não escolhe os perfeitos, Ele transforma os quebrados em testemunhas. A porta continua aberta não porque a igreja precisa de gente, mas porque alguém precisa saber que ainda há saída. Lição: a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a coragem de acreditar que mesmo no escuro, Deus está tecendo luz. Seu milagre pode estar a um suspiro de distância, basta soltar o medo e segurar a mão dele. E assim, a história não termina. Ela se multiplica. Porque enquanto houver um coração disposto a crer, o altar nunca ficará vazio. E o seu milagre? Talvez esteja apenas esperando você entrar.